Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas. Glória a Deus por mais esse tempo precioso, por esse dia que o Senhor nos concede, para estarmos aqui perante a face do Senhor. Queremos apresentar a Ti, ó Deus, um coração quebrantado. Aleluia, Jesus. Que este louvor, Senhor amado, acesse o Teu coração. Que esse seja, Pai amado, o clamor, a oração da nossa alma, Senhor. Nós queremos Te apresentar diante de Ti um coração que se rende, um coração que entende que somente o Senhor é o nosso Deus. Colocamos as nossas vidas perante o Senhor nesta hora. Venha, ó Deus, quebrantar o nosso coração. Espírito Santo, vem quebrantar o nosso coração. Nós queremos estar conectadas ao Teu coração, Senhor. Te adoramos, Jesus. Ofertamos a Ti as nossas vidas nesta hora, em honra, em rendição, unicamente ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Ele seja dada a glória, a Ele seja dado a honra e o louvor para todo sempre. Buscamos a Tua face, vivemos, ó Pai amado, as Tuas promessas. Tu és o nosso Deus. Tu és santo, santo, santo. Para todo sempre és Tu, Jesus. Recebe as nossas vidas, meu Senhor. Nesta hora em oração, nós queremos, meu Senhor, consagrar a Ti, Pai, esta live de número 175, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito venha ministrar em nós e venha quebrar de nós todo o orgulho, que o Senhor venha nos conduzir a uma verdadeira humilhação de arrependimento genuíno provocado pelo Teu Espírito. Espírito Santo, fala conosco e nos conduza. Libera os Teus anjos para estar nos protegendo. Vai protegendo as nossas redes sociais. Vai nos livrando de todo tipo de ataque, em nome de Jesus. Ativamos a Tua total armadura, em nome de Jesus. E nos posicionamos para a Tua glória. Nós queremos, Pai amado, mover o Teu coração e acessar o céu. Aleluia, Deus, pela fé. Tomamos posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Shalom, shalom, mulheres de Deus. Bom dia, minha querida Jussara. Bom dia, glória a Deus. Que o Espírito Santo te traga renovo, força nesse dia. Você, mulher de Deus, você que está vendo a gravação dessa live, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, o Espírito do Eterno, do amado, do Salvador Jesus, esteja ministrando na sua vida através desta live, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos lá? Hoje é a live de número 175. Glória a Jesus. E a passagem bíblica, né? O tema, na verdade, da nossa live está com uma referência bíblica lá no livro de Tiago, capítulo 4 e o versículo 6. E o tema da nossa live hoje é quebra de orgulho, humilhação emocional. Meu Deus do céu. É forte. Eita glória. Capítulo 4 e do livro do apóstolo Tiago. Interessante que hoje na nossa Masterclass a referência foi em Tiago 5 e não foi proposital, tá? Porque a live já estava planejada há muito tempo, desde o início do ano, que a live, os temas das lives, as referências bíblicas já foram todas separadas para que ao longo do ano tivesse só sendo destrinchado. Assim como também a Masterclass, a gente já tem inclusive o nosso e-book que já está liberado e a ministração é de acordo com o que está ali. Não foi nada proposital. Eu quero deixar bem claro para você, principalmente você que está na Masterclass, talvez você diga assim, parece que as lives têm sido continuação. Não foi de propósito da minha parte, é o Senhor que está conduzindo isso, é Ele que está fazendo. Glória a Deus. E hoje a referência é Tiago capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Eu não consigo ler um versículo só, então vamos lá. Eu quero ler do 1 ao 10, que tem aqui esse tópico. E o título é: devemos lutar contra o pecado. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 1. Mas eu vou me apegar na ministração ao versículo 6, tá? Mas eu vou ler todos esses versículos aqui para embasar mais ainda. E o Senhor, Ele vai trazer profundidade ao seu coração.
Versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Deixa eu baixar um pouquinho aqui esse som, para não atrapalhar. Glória a Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites? Olha aí, ô glória. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então eu quero que você já entenda aqui que o versículo 4 está chamando a nós, né, de adúlteros e adúlteras, agindo dessa forma aí, porque o adúltero é aquele que adultera aquilo que é santo. O adúltero é aquele que profana aquilo que é santo. Glória a Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Aleluia. Aqui é o versículo 6. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glória a Deus. É uma delícia essa epístola do apóstolo Tiago. Tem apenas 5 capítulos, mas é assim, de você sentar e ler em uma horinha. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela se torna cada dia mais deliciosa para nós, né, que estamos nessa busca, acessando a palavra. Glória a Deus. Eu quero honrar a Deus aqui pela sua vida. Você que chegou aqui, a nossa querida Fátima, Mami está aqui. Deus abençoe, Mami, seja bem-vinda, a bênção. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje o Senhor nos traz aqui para mais um dia de alinhamento. É cura e libertação, é restauração que nós estamos aqui vivendo na nossa vida emocional. Glória a Deus. Então, se você está aqui, é porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe. Foi Ele que te trouxe. Então, em nome de Jesus, permaneça e compartilhe aí, inclusive, com outras mulheres, para que elas também acessem aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Então, como eu já falei, o título da live é Quebra de Orgulho e também Humilhação Emocional. Então, eu quero perguntar para você aqui algo muito importante. Porque quando a gente fala de orgulho, a gente inclusive já aprendeu que tem tronos e tronos malignos que levantam esse orgulho, né? Inclusive tem o trono de Leviatã, que na palavra de Deus, no capítulo, se eu não me engano, acho que é o 41 de Jó, vai falar sobre esse trono. Então, Jó, ele foi muito confrontado, ele foi muito atacado por esse trono. Então, trabalha junto aqui com outras entidades para trazer exatamente esse orgulho. E hoje nós vemos as pessoas muitas vezes ali sofrendo, muitas pessoas ali doentes, morrendo entre a vida e a morte. O orgulho é tão grande que a pessoa não consegue se dispor para perdoar, para pedir perdão, né? E tudo isso aí são ataques malignos, são tronos e tronos que foram alimentados ao longo da vida. Então, por isso que a gente tem que ir destronando esses tronos, porque quanto mais você vai alimentando, é aquela coisa, você come, você se alimenta, você fica forte. Então, os tronos malignos, eles também são alimentados pelo pecado. Então, quanto mais nós alimentamos, mais os demônios ficam fortes e mais esse trono se estabelece,
como governo, mas nós que somos as governantes, né? Nós que devemos governar, e é isso que nós estamos aqui para tomar de volta o governo da mão do inimigo. Os tronos malignos não podem mais governar nossa vida, porque uma vez que nós entendemos que nós estamos em Cristo, nós somos filhas e nós temos direito, temos posse na mão, direito legal, então nós temos que nos posicionar em nome de Jesus Cristo. Então você sabia que o orgulho é aqui um dos maiores ladrões da cura emocional? Você sabia disso? Deixa eu te perguntar. O orgulho, eu até ouso dizer que é o maior ladrão. Porque a pessoa, ela acredita que ela não precisa estar em uma live. Muitas mulheres não estão aqui na live. Não é por causa do tempo. Muitas até usam como desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não posso, isso, aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e são convidadas, a verdade chega e ela não vem, e muitas vezes é por causa do orgulho. No fundo eu não preciso daquilo. Essa palavra eu já sei, você já viu? Você tá vendo aqui que eu tô ministrando todo dia, quase que as mesmas coisas, e tem mulheres aqui firme e forte. Está ministrando de novo. Acabaram de sair da ministração da Masterclass, que também tinha uma linha dessa, né? Mas volta aqui de novo. Por quê? Por causa que o Espírito Santo te trouxe. E você ouviu, né? Porque o Espírito Santo chama todo mundo. Convidou todas. Todas foram convidadas. Mas, infelizmente, nem todas se posicionam. Então, muitas vezes não vem por causa do orgulho. E o orgulho aqui é o maior ladrão da libertação, da cura. Então, muitas vezes, nós estamos travando batalhas na nossa alma. E aí a gente acessa tristeza, ansiedade, feridas e feridas, né? Tantas coisas. E nós não entendemos que há uma raiz oculta aqui chamada orgulho. E quando eu fui colocada de frente com esse orgulho, né? Quando o orgulho saiu de dentro de mim, o Espírito Santo me coloca diante desse orgulho, diante do meu orgulho, e ele vem me confrontando e me mostrando com a sabedoria dele. Meu Deus, quantas coisas que eu precisei botar a cara no pó, literalmente. Porque tem pessoas que elas têm traços de orgulho mais aguçados. Tem pessoas que assim, olha, reconhece fácil, picou, errou, aconteceu alguma coisa, reconhece logo. Mas tem outras que resistem. Então é uma soberba, né? E aqui nós queremos falar desse orgulho, esse orgulho emocional, que inclusive é aqui a manifestação de um orgulho espiritual, né? Glória a Deus, é isso mesmo, minha amada Jussara. A palavra de Deus se renova todos os dias. Glória a Jesus. Então, esse orgulho que eu quero trazer aqui para você, não é somente aquela arrogância que é explícita, sabe? É tipo, quando você não aceita ser confrontada. Quem está por trás? O orgulho. Quando você finge que está bem, mas você está toda destruída por dentro, é orgulho. Por que orgulho, pastora? Porque você não quer mostrar a sua vulnerabilidade. Porque você não quer mostrar a sua fragilidade. Simplesmente isso. Quando você coloca uma máscara de forte, de Mulher Maravilha, de uma controladora, mas por trás você está cheia de dor, cheia de medo, cheia de insegurança, toda estabacada, toda ferida, é orgulho. É o orgulho que está trabalhando ali por trás, tá? É quando você busca a aprovação nas pessoas acima da aprovação de Deus. É o orgulho que está trabalhando. É quando você precisa de ajuda, mas você não se submete a pedir. Você não pede. Ou quando você pode ajudar e você não ajuda. E você não tem esse equilíbrio. Então, o orgulho é terrível, é terrível, terrível, terrível. E nesse processo de libertação, de restauração, quando a gente começa a entrar nesse mergulho, né, a fazer esse detox espiritual, quando a gente começa a acessar esse lugar de ir para uma masterclass, de entrar em uma mentoria, você sabe que você entra numa mentoria para ter o seu orgulho confrontado? E você, né, nem sempre consegue fazer isso sozinha. Nem sempre é possível fazer isso, porque é diferente, um culto é diferente. Um ensino na EBD é diferente, mas a palavra de Deus ela sempre vai nos confrontar. Só que tem aquele momento que o Espírito Santo chega assim, ó, tete a tete.
para trazer esse confronto todo, e é exatamente para expor esse orgulho. Não tem espaço para o Espírito de Deus trabalhar livremente onde há orgulho. Não dá espaço para o Espírito de Jesus trabalhar. Então, a primeira cadeia que precisa ser rompida é a cadeia do orgulho. E o orgulho também ele vem como camadas. Por quê? Você aceita Jesus, quando você aceita Jesus, você tirou o orgulho de dizer, eu não preciso. Gente, é triste quando a gente faz o apelo e a pessoa diz, não quero. É a pessoa dizendo assim, eu consigo sozinha. Eu dou conta, eu não preciso de Jesus. No fundo, é isso que ela está dizendo. Ela não tem consciência, né? Não tem noção. E muitas vezes não tem força. Quem é que faz isso, né? Para poder a pessoa ficar ali presa. Por causa de quê? Porque tem o orgulho, ele vai dar sempre sinais. E aí você vai ver. E aí já começa a detectar. Porque são nesses movimentos, são nessas lives, são nesses movimentos como o detox espiritual, como a masterclass, onde você é convidada para você ter restauração conjugal. É nesse lugar que você tem um encontro real com o seu orgulho. E aí, né, você tem que dizer, né, não quero mais ele. E aí você vai fazendo o processo. E muitas vezes você entra, eu falo por experiência. Já entrei em mentorias, já entrei em estudos mesmo de pagar preço financeiro mesmo para estar ali. Já comprei livros de eu ler e não fazer sentido naquela hora, né? Não fazer sentido não fazer a mudança. Mas assim, depois que eu voltei lá, eu disse, meu Deus, onde eu estava com a cabeça. Maturidade não tinha. A visão fechada. Então, eu já vi Deus muito fazer em mim assim. Eu sou apaixonada pelo conhecimento. Eu gosto de ler, eu gosto de ter livros. Onde eu vejo o livro, olha, se eu chego na casa que tem livro, pode ter certeza que se tiver uma mesa lá com alguma coisa para comer e uma mesa de livro, eu vou escolher ver o livro. Eu posso até depois visitar a mesa de comer. Mas a mesa do livro, onde tiver livro, eu vou estar sempre ali olhando, porque eu sou apaixonada por livro. Então, às vezes eu comprava livros assim, já naquela ideia, vou comprar livros de reserva, para, por exemplo, alguma pessoa chegou para mim e está com alguma dificuldade, pronto, eu dou o livro, a resposta é o livro. Mas assim, eu vejo a pessoa realmente, ela tem aquele empenho, aquela coisa, então dou o livro. Então alguns foras eu acabei dando aí, mas há propósito para todas as coisas. Então, recebi o livro ali, entreguei o livro, ok. Ou eu comprava o livro e aí assim, sabe aquela história de comprar o livro pela capa? Rapaz, esse tema, eu sinto de longe que aquele tema, esse livro é impactante. Tem aquele livro que eu vejo, compro e passo ele na fila dos outros porque eu sei que é aquele momento que eu preciso. Mas tem aquele livro que eu compro e que muitas vezes ficou lá, no saco ainda. Isso aqui é algo irônico, né? Porque a primeira coisa que eu quero fazer é tirar, sentir o cheiro do livro, sabe? Aquela coisa, porque eu tenho essa necessidade. Eu tenho dificuldade com livro digital. Agora já não tenho dificuldade digital quando eu falo para ler, né? Agora, para ouvir, eu não tenho dificuldade, porque a minha audição, ela é sensível, né? Até porque eu sou da tribo de Simeão, e a tribo de Simeão, a ativação é pela escuta. Então, eu amo ouvir livros. Eu estou fazendo as coisas em casa, eu estou lendo, eu estou fazendo as coisas, estou fazendo minha caminhada, eu estou sempre com fone de ouvido. Minha vida é essa assim. Então, vários livros eu comprei, só deve ser pelo Espírito, porque o orgulho fechou ali, fechou o livro, não vou ler. E eu já tive níveis e níveis de libertação com livros que eu fiquei, com ele fechado por anos. Por anos. E uma das formas, até mesmo para me incentivar para sair desse ciclo, foi exatamente atrás desse movimento de fazer leitura de livro, né, de compartilhar e tal, para poder me obrigar, de certa forma, a consumir aquilo que eu sabia. Tem algo que para mim, mas tem uma resistência, então eu vou criar aqui um movimento. Por quê? Porque um dos meus principais valores é a responsabilidade com aquilo que eu falo. Então, se eu faço um compromisso, eu vou me obrigar a cumprir. Ainda que eu demore, as pessoas até pensam, esqueceu, não esqueci. Tá ali, às vezes eu posso não fazer de imediato, ou posso até negligenciar, mas não é por esquecer.
né? Quando é algo que assim que pra mim faz sentido. Lógico que eu esqueço de coisas, né? Que eu não sou, né? Uma mulher de ferro. Mas eu quero dizer assim pra você que eu procuro ser intencional. E vários livros, inclusive assim, no meu processo de libertação, de cura interior, de cura da ansiedade, né, desses transtornos, de depressão e tal, eu tive respostas em livros que eu comprei e que eu deixei fechado. Eu depois disse, meu Deus, onde era que eu estava com a cabeça? Eu já poderia estar livre há mais tempo. Mas era o quê? Era a cegueira espiritual, era os bloqueios, era a falta de maturidade. E muitas vezes eu observo assim, que eu compro um livro, o livro fica ali. Eu não compro, ou eu não leio, não abro, ou eu folheio, começo a ler e não termino. Aí eu fico assim, eu nem fico mais bitolado com esse negócio, eu deixo lá. E aí depois eu vou e acesso uma aula, acesso um conhecimento, um outro livro. É como se tivesse faltando um conhecimento antes para romper, para abrir a minha mente, para eu entender aquele livro que eu não estava conseguindo ler. Então, quando eu não estou conseguindo ler um livro, eu já sei. Então, tem alguma coisa aqui que está faltando para eu romper antes. E aí eu já vou até em oração apresentar ao Senhor, porque a gente tem que ir entrando em uma dinâmica de autoconhecimento para você ir percebendo o que é que está acontecendo no espiritual. É um autoconhecimento espiritual, né? Sobre como que funciona, como que você funciona, como que vem esses ataques, essas coisas assim, para poder você não se perder no meio do caminho. E tudo isso vai acontecendo como? Com prática, com tempo, com você se permitindo comprar livros, com você se permitindo pagar para entrar em uma mentoria, em um curso, em uma coisa, para poder você crescer. Uma mulher que ela não investe financeiramente no seu conhecimento, ela não vai ter o completo de Deus. Ela vai ter de Deus sim a bênção, ela vai ter, porque a misericórdia de Deus é a busca dela, só que ela vai ter de acordo com o nível de busca. Quanto mais você busca, mais você terá de Deus. Então, se Deus ele está vendo, você está fazendo um investimento. Aqui, quando você para comigo esses minutos e até horas para ouvir a palavra de Deus, é um investimento que você está fazendo. O que é que diz no mundo aí? Tempo é dinheiro. Às vezes você não tem o dinheiro físico, mas o seu tempo você está dando aqui. Isso serve como oferta perante o Senhor. Essas são as suas primícias que você hoje pode ofertar. E a Bíblia diz que tudo que você tiver, invista em conhecimento. Muitas pessoas não acessam níveis de conhecimento de Deus ou de outros tipos de conhecimento por causa do orgulho. O orgulho impede a pessoa de buscar o conhecimento. No fundo, ela está dizendo, eu já sei tudo, eu não preciso disso. Então, quem não reconhece que precisa, vai se fechar. Não vai entrar, não vai investir. E, enfim, vai ter os resultados também de acordo com aquilo que decidiu. Então, veja aqui alguns sinais de orgulho. Além disso aqui que eu já te falei. Dificuldade de pedir perdão. Não reconhece. Porque o que é reconhecer? Uma coisa é eu conhecer. Eu nunca vi. Eu conheço. Agora, o reconhecer é voltar naquele conhecimento. Ó, a ré. Engata a ré e volta. Eu reconheço. Eu errei. Eu errei. E volta e pede perdão. Tem dificuldade de reconhecer erro, orgulho. Tem dificuldade de pedir perdão, orgulho. Olha só, tem dificuldade, precisa e tem dificuldade de pedir ajuda. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, porque eu também sofro dessa síndrome. Gente, porque nós estamos em um corpo físico. Então, a luta é contra a carne, né? E o sangue, a luta da carne contra o sangue. Só que a gente tem que decidir alimentar o espírito. Se a gente alimentar a nossa carne, nós ficamos mais ainda com dificuldade. A minha dificuldade de pedir ajuda foi tão grande que o meu corpo não suportou. Que o meu corpo não deu conta. As enfermidades psicossomáticas, as enfermidades físicas vêm por causa do orgulho. Do não ter coragem de pedir ajuda, ou de, tá pedindo ajuda, mas pede de outro jeito. Às vezes a pessoa quer que o outro adivinhe que ela precisa de ajuda. E eu sei o que é isso, porque vira e mexe, eu tô nessa. Então, é orgulho. É orgulho. Você não pode negar que você e eu somos orgulhosos.
E se não for o Espírito Santo nos confrontando todo dia nesse orgulho, ó, a gente permanece. Ó, a enfermidade física é orgulho. Por trás tem orgulho. Tem orgulho. O que é o orgulho? É não se arrepender, é não reconhecer, é querer continuar vivendo na dependência emocional. E às vezes não é curado no físico por causa da dependência emocional. E aí, não precisa. Ah, não, eu sou uma mulher de Deus, eu não tenho orgulho comigo. Mentira, já mentiu daí. Quem disser que não tem orgulho, mentira. Todos têm orgulho. A verdade é essa. Agora a questão é, você detecta esse orgulho, e aí o que você vai fazer sobre isso aí? Porque todos os dias, você já vê que a criança pelo seu processo, né, de desenvolvimento, ela já começa a ter orgulho. Aí você tem uma naturezazinha, já é a natureza orgulhosa, gente. É a natureza de Adão, não tem por onde correr. Só que o último Adão veio para quebrar esse orgulho. E inclusive nós quebramos esse orgulho, né, dando nessa porta de entrada, quando a gente aceita Jesus, acessa as portas das ovelhas. As ovelhas, elas não são orgulhosas, não é para ser orgulhosa, né? Agora os bodes, o lobinho aí, né? A gente tem que tirar esse espírito de lobo de nós. De bode, né? Meu Pai do céu. Então, se você tem dificuldade de pedir perdão, se você precisa, né, sempre estar certa, você tem dificuldade de reconhecer que você erra. Não, eu não gosto de fazer nada errado. É orgulho. Perfeccionismo é orgulho, resquício de orgulho. Não pode errar e não se perdoa porque errou. Orgulho nas mínimas coisas. A falta de perdão, de auto-perdão, a dificuldade de se perdoar. Orgulho, simples assim. Quer controlar tudo e todos. Orgulho, esse é o sinal claríssimo. Vive se comparando com outras mulheres. Orgulho, você se vê assim? Tem dificuldade de ouvir conselhos, tem dificuldade de pedir opinião. Orgulho. Tem dificuldade de seguir as opiniões, as direções. Orgulho. Não coloca a Bíblia, a palavra de Deus em prática. Orgulho. Que mais? Esconde suas fraquezas com aparência, com status, com trabalho, com redes sociais. Se maqueia toda, literalmente, né? Aqui eu falo da maquiagem física e da maquiagem, tipo... Porque a maquiagem é o quê? Eu passei aqui uma maquiagem, ó. Aqui eu boto um filtrozinho porque eu quero me apresentar. Então, ó o quê? Orgulho. Tem pessoas que não podem de jeito nenhum se aparecer, se apresentar sem a maquiagem, sem um batom, sem uma coisa. Não pode de jeito nenhum. Nossa, entrar no Instagram sem um filtro? Não pode. Gente, se depende disso para você fazer uma live, para você fazer algo, você posicionar, gente, o orgulho tá gritando, tá reinando. A verdade é essa. A verdade é essa, né? Então eu quero ver quando chega na época lá do jejum do Yom Kippur, que é o jejum do Yom Kippur, é aquele jejum total, de renúncia total, o dia inteiro, sem nada, só exclusivamente para Deus. Acorda decidido, tô aqui para Deus, só quero Deus. Aí eu quero ver, não penteia cabelo, não escova dente, e isso é de propósito, é um chamado aqui desse jejum. Esse ano, se eu não me engano, acho que vai cair, acho que é no início de outubro. Tô aqui sem o calendário, não me recordo bem. Calendário bíblico, tá? Calendário gregoriano não tem essas coisas não. Então, muitas vezes o jejum, o que é que o jejum vem fazer? O jejum vem quebrar esse orgulho. Você não jejuma para Deus, você jejuma por você, né? Você jejuma para confrontar você. Você não jejuma para mudar a opinião de Deus. Não adianta você acreditar que você vai jejuar para Deus mudar a sua vontade, a vontade dele. Ele não vai mudar a vontade dele porque você está jejuando. Você jejuma para você se confrontar. Você jejuma para você ficar forte, para você entender a vontade de Deus. Se fosse assim, Davi se arrependeu, pediu perdão depois do adultério, Deus perdoou. Jejum foi algo que Davi mais carregou naquele momento. A Bíblia diz que quando Natan, o profeta, fala para ele, o orgulhoso é você,
Esse pecador é você. O orgulho fez você pecar. Porque você achou que porque você era rei, você não tinha que ir lá para o campo de batalha, como se é de costume. E por causa disso, você viu a mulher pelada, desejou a mulher pelada, mandou buscar a mulher pelada, deitou com a mulher pelada, espia. E teve um filho com a mulher pelada. Pronto. E agora aí? Aí Deus vem revelando, ó, você pecou. Mas uma coisa linda em Davi é que ele, um homem orgulhoso, mas olha, uma facilidade que ele tinha também em vencer esse orgulho. Pede perdão a Deus, mas o resquício ficou ali, ó. Deus muda essa história. Ele entrou em jejum. Ele disse, eu não tenho nada a perder, eu vou pedir. Se eu não pedir, não vou saber se Deus vai fazer ou não. Mas Deus já tinha dito, o menino vai morrer. O fruto do pecado, do adultério, vai morrer. Porque a questão não é sobre o menino. A questão é sobre um decreto que foi lançado por causa da forma como você pecou. E não é porque condenando você, não, é para experiência, é para ficar para ensino também, para as mulheres sábias e posicionadas. E aí a Bíblia diz que Davi passou dias, vestiu roupa de pano de saco, não comia, não bebia, só deitado no chão, chorando, pedindo ao Senhor pela cura do menino. Não mudou. O jejum fez o quê? Fez Davi ficar mais forte, fez Davi reconhecer a necessidade dele de Deus. O jejum serve para isso. Para de ficar jejuando para barganhar com Deus. Por isso que Deus não está dando. Você viu aqui que eu li? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, fica usando a ferramenta certa com a motivação errada. Orando, a oração é uma ferramenta boa, certa, mas está usando com a motivação errada. O jejum está usando com a estratégia errada. Às vezes até está com a estratégia certa, mas a motivação está errada. Então, tudo isso que faz isso é o orgulho. Então, preste atenção aí. Se você carrega peso de independência exagerado, o que é isso aí? Eu não preciso de ninguém. É o orgulho feminino, né? É o orgulho gay. É o orgulho não sei o que. Não preciso de ninguém, sou livre, eu mando, eu faço, eu posso. A população está contaminada, mas lembre, você está no meio da população, mas você não faz parte desse povo. Você não é desse mundo, você está aqui de passagem. Glória a Deus. E quais são as causas do orgulho? As feridas de rejeição, os traumas da infância. Você percebe que eu tenho que ficar falando das mesmas coisas? Desvalorização dentro da família. Falta de posicionamento dos pais vai gerar filhos orgulhosos. Falta da presença paterna. Homens que fazem filho por aí como se fosse, né, qualquer coisa. E aí o filho cresce longe do pai, aquela coisa vai gerar um orgulho, vai gerar tudo isso, esses traumas, essas feridas. Relações abusivas geram também, alimentam o orgulho. A falta, aqui é o pior, a falta de identidade curada em Deus, aqui é o maior problema do orgulho. É a pior causa do orgulho, é a falta da identidade. É falta de você saber e viver e ser de fato filha de Deus. Essa é a maior causa aqui. É por isso que você tem que investir na paternidade, na restauração da paternidade, na intimidade com Deus. E aí as pessoas pensam, quando a gente fala assim, investe na sua vida espiritual, as pessoas pensam que é ir para a igreja, as pessoas pensam que é orar, e que é jejuar, e que é fazer tudo dito religiosamente. Não, é você ter intimidade com Deus. Hoje na nossa Masterclass eu fui mergulhando lá com as mulheres, ó, os níveis de oração, os tipos de oração, como deve ser o posicionamento, para ter intimidade com Deus. Você tem intimidade com aquilo que você conhece. Eu não posso ter intimidade com o que eu não conheço. Eu vou ter um relacionamento superficial. E como é que eu vou conhecer as pessoas? Convivendo com elas. Então, é diferente. As pessoas da família, né, principalmente marido e mulher, pais e filhos, irmãos, têm uma intimidade diferenciada do que com certas pessoas, com amigos até mesmo, embora existem amigos que são mais íntimos do que irmãos. Mas por quê? Porque a pessoa se dedica a conhecer. Então, é aquela coisa, você passa a ser uma só com a pessoa quando você tem uma intimidade. Então, quer ter intimidade com Deus e não quer conhecer Deus, como é que vai conhecer Deus? Bíblia, mas lei não entende. E faz o quê? Aí o eunuco diz, como é que eu vou entender se não tem quem me explique?
Aí tem que se levantar as pessoas para poder explicar. Mas você tem que querer ir para assistir a live, para ouvir. Aí você tem que ir para a igreja para ouvir a pregação. Você tem que comprar o livro, abrir o livro, ler o livro. Não é só comprar. Isso tudo aí você está guerreando contra o seu próprio orgulho. Talvez você não se deu conta disso. Então, perceba isso aí, em nome de Jesus, porque se você não se posicionar contra este orgulho, as consequências virão. E quantas consequências eu vivo hoje por causa do orgulho? Queridas, a pior coisa que tem, porque o orgulho, ele vai fazer você não querer conhecer. A briga aqui, a luta entre o orgulho, através do orgulho, é para você não conhecer. Porque se você não conhece a verdade, você não é liberta. Entende? Então, quantas coisas você começou a fazer? Por exemplo, eu abri uma empresa. Abri uma empresa há alguns anos no achismo. Era um propósito de Deus? Era. Eu tinha uma motivação certa? Eu tinha a motivação certa. Mas eu usei as estratégias erradas. Por causa de quê? Do orgulho. Porque eu não me preparei para isso. E Deus corroborou para que tudo aquilo fosse para louvor da glória, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Corroborou sim, foi bênção, foi sim, mas muitas consequências vieram por falta do conhecimento. Por que é que o primeiro filho acaba sempre tendo um pouco da fatia maior ali dos problemas na família? Por quê? Porque ao primeiro filho os pais não conhecem. Pai e mãe dificilmente vai ler livro antes de ter filho. E o filho vem de acidente. Não deu tempo. Casa, não estuda antes, não lê livro, não passa por formação. Tem igrejas que nem dá formação de casal, nem dá instrução. O pastor não senta, não tem um grupo de liderança de família para instruir. Gente, a falta de instrução faz a pessoa cometer um monte de erro na vida. E muitas vezes a falta de instrução não chegou porque a pessoa não foi atrás. A gente está querendo buscar a coisa, viver, comer do fruto, mas a gente não quer passar pelo processo de conhecimento. Piorou de autoconhecimento. Aí depois que já está todo estragado na vida, aí voltamos. Por isso que a Bíblia diz, tenho contra você uma coisa, você caiu, volte ao primeiro amor. Então volta para se conhecer, volta para fazer as coisas direito, para poder ir corrigindo as coisas erradas que você fez, né? As cacas que você foi fazendo na vida. Pronto. Mas tudo isso não faz da maneira certa, por quê? Por causa do orgulho. Porque está focado na coisa errada. Às vezes está fazendo a coisa certa, está com o ímpeto, está queimando no coração a chama, é a obra de Deus, é a vontade, mas o orgulho não está deixando você ir para estudar, para você saber como é que se abre uma empresa, o que é que você precisa. O orgulho faz com que você não entre em uma mentoria, o orgulho faz com que você não compre um livro, faz com que você não conheça, porque se você não conhece, você vai ficar ignorante. A estratégia é essa. Se você fica ignorante, você faz coisa de qualquer jeito, as portas de legalidade tá, disponíveis para o inimigo entrar. O inimigo entra, rouba, mata, destrói. E depois que está toda estragada, aí clama. Então clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Aí, me liberta, Senhor. Me tira minha alma da prisão, para que eu possa te louvar. Aí Deus vem, por misericórdia, e volta e diz, tá vendo aí, filho? Eu disse para você ir por aqui. Você não foi. Você não ouviu. Não estava na igreja naquele dia para poder receber aquela instrução. Não foi para o culto. O orgulho impediu de ir para o culto. Aí eu vejo hoje mulheres dizendo assim, nunca tive esse conhecimento na minha vida. Nunca foi ensinado na igreja. Eu acredito, mas quantas vezes já teve estudos bíblicos na escola dominical, nas lições bíblicas, e não gosto de escola dominical, não gosto de conhecimento, não gosto de aprender. Você percebe? Percebe aonde que está a raiz da coisa? Quem não gosta de aprender, não gosta de escola, não gosta, já tem uma batalha, já que uma escola. Gente, perceba que o ataque do inimigo é contra o conhecimento. Eu falo sempre isso. E não é como defesa profissional, não, né? Pelo fato de eu ser pedagoga, até porque eu já nem exerço dessa forma, estou exercendo aqui no reino do Espírito. Glória a Deus. Então você vai ver que o inimigo, ele vai atacar a educação. Ele vai atacar o conhecimento. O professor é um profissional que ao longo do tempo foi o mais desvalorizado que você possa imaginar. O professor até hoje é desvalorizado em todos os sentidos.
E muitas vezes eles mesmos não se valorizam. Que aqui a questão já vem de alto valor também. Então, né? É um ciclo. O orgulho veio de onde? De quem que veio o orgulho? De Lúcifer. Então, né? Então, veja bem aí, quais são as consequências do orgulho? O orgulho emocional, conforme eu estou trazendo aqui. Relacionamentos destruídos. Bloqueio na vida emocional. Bloqueio na vida espiritual. Bloqueio na vida conjugal. Isolamento. Sensação de vazio constante. Cansaço, ansiedade, depressão. Só que Deus está dizendo que Deus resiste. Então, o que é que Deus quer dizer quando Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, né? Ele dá graça aos humildes. Ou seja, Ele resiste, Ele não vai permitir que a pessoa avance. Ele vai, imagine só, se é Deus que está resistindo, como é que você vai avançar? É a mesma coisa de Balaão, tentando passar lá, né? Para poder cumprir o propósito dele lá. E aí ele tá tentando passar e a jumenta tá indo lá. Tá indo lá. Aí tipo, tem um anjo lá. O anjo tá ali, ó, resistindo. A presença do Senhor resistindo. Fazendo barreira. Então, é orgulhoso. Ele vai de um lado. E o orgulho daquele homem era terrível. Porque a jumenta tentava ir por um lado. E tipo, não conseguia. Se esquivava pro outro. Porque o anjo do Senhor estava fazendo resistência. Fazendo barreira. E ela não conseguia passar. Aí chega um momento que ela arreia. E chega uma hora que ela vai passando e vai imprensando o pé dele. Aí ele fica para morrer. Porque ele está focado na destruição, no que ele ia fazer. E o anjo do Senhor estava fazendo barreira ali, ó. Aí ele, no orgulho, desce o cacete na jumenta. Aí a jumenta, Deus teve que se apoderar da boca da jumenta para poder falar com ele. Por que você está me batendo desse jeito, seu orgulhoso? Por acaso eu já deixei você na mão? Toma vergonha. Imagina só a cena. Mas por causa de quê? Por causa do orgulho. No orgulho fica cego. É aquela coisa, a pessoa faz o tempo todo. No dia que não faz, porque tem uma resistência, tem alguma coisa ali, Deus está resistindo até mesmo para não fazer, até mesmo para evitar o problema, para evitar a morte. E a pessoa fica ali insistindo. Meu Deus do céu. Deus resiste. Só que Ele dá graça aos humildes. Aleluia. Glória a Jesus. Então, veja bem aqui, ó. Alguns versículos, algumas passagens bíblicas aqui, de situações que o orgulho foi quebrado. O filho pródigo. O filho pródigo foi no orgulho, eu não preciso mais de um pai. Eu só preciso agora tomar conta da minha vida. Você vê que o orgulho já começa já na infância, na adolescência assim, perpetua, se aumenta, né? E aí vai, ó. Aí do orgulho vem a rebeldia, da rebeldia vem a rebelião. E os problemas só aumentam, porque um abismo chama outro abismo. A causa toda aqui é o orgulho. Meu Pai do céu. O filho pródigo, ele precisou cair em si, depois que passou por tudo. Seguiu as direções erradas. Ele teve que cair em si, se humilhar e voltar para a casa do pai. Você sempre, para poder você resistir, né, para poder você vencer o orgulho, você sempre vai ter que voltar para o lugar aonde você foi ferido pelo orgulho. Você vai sempre ter que voltar, queira você ou não. Agora, ele quis sair daquele lugar com o coração orgulhoso. O orgulho fez o quê? Levou ele à ruína. Mas quem foi que trouxe ele de volta? A humildade. Quando ele reconheceu, aí ele: voltarei para a casa do meu pai. Vou dizer a ele para ele nem me aceitar como um filho mais, porque eu estou tão estragado que nem para filho mais eu sirvo. Mas eu devo servir para ser servo. E eu voltarei e vou pedir para que eu seja como um servo dos jornaleiros dele. Então, quando ele recebe, quando ele volta, ele é recebido pelo pai. A gente já sabe como é a história. Então, tem que voltar para o lugar. O rei Nabucodonosor foi outro aqui. Gente, o rei Nabucodonosor foi terrível. Foi terrível. Levou o povo cativo e fez estrago, né? E outra, se exaltou e colocou a imagem dele, né? E era para todo mundo adorar aquela estátua, aquela coisa toda assim. E Deus mostra para ele coisas e Daniel vai lá na lata. E ele foi tão orgulhoso, se exaltou tanto que perdeu tudo, inclusive a mente. Passou a rastejar, a andar de quatro como animal. Mas ele só foi restaurado quando ele levantou os olhos ao céu e reconheceu a soberania de Deus. Então, você vê exemplo muito forte aqui. Tem um exemplo de Naamã também. O orgulho daquele homem.
por causa do lugar onde foi banhado. Tem tantos exemplos, mas Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, tomou forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, vamos seguir esse exemplo aí, não tem para onde correr. Então, assim como é no detox físico, né, quando a gente faz aquele suco detox, aquela coisa, né, a gente precisa limpar tudo aquilo que está intoxicando. Nesse tempo, o Senhor Deus está dizendo: eu quero limpar a sua alma da soberba, da vaidade, né, da busca por validação dos outros. Eu quero limpar você por completo. E a cura, a limpeza só vai acontecer quando você volta, se ajoelha, rasga o seu coração e confessa que você não é suficiente sem o Senhor. Você precisa se lembrar disso todos os dias. Você precisa confessar isso todos os dias. Inclusive para confrontar esse orgulho, porque esse orgulho ele é alimentado em todo o tempo. Enquanto você estiver nesse corpo, você todos os dias estará sendo alimentando esse orgulho. Você vai ver que a cultura alimenta esse orgulho. Você vai ver que a cultura humanista vai colocar o homem no centro, é o orgulho. E sempre o orgulho está sendo alimentado. As músicas na igreja alimentam o orgulho humano. Aquelas músicas que começam a dizer que os irmãos da igreja são os principais inimigos, que quem te viu na prova e não te ajudou e vai se arrepender, e que Deus vai fazer isso e acontecer, e lelê, e o centro da adoração se perdeu. Porque é o homem que está por cima, é uma cultura que contamina. É o orgulho que está ali por trás. Então, você precisa todos os dias confrontar-se. E outra, toma cuidado com o que você ouve, com o que você prega, com o que você fala, né? Com o que você pensa, com aquilo que você assiste. Orgulho. Que tô pagando. Olha o orgulho nessa frase. Então, eu posso porque é eu que pago. Eu que boto aqui em casa. E aí humilha o marido e faz, acontece. Orgulho. Eita Deus. E o trono de Leviatã recebendo força. E é tão sério aqui, a Bíblia diz que o Leviatã, ele é comparado, né? Na Bíblia, ele é comparado como uma grande cobra, né? Com uma casca grossa. Veja lá como é que são as comparações. Se eu não me engano, eu acho que é em Jó 41. Deixa eu confirmar aqui para ver se é isso mesmo. Para poder você ler como é que ele é. E outra, a Bíblia diz que só Jesus pode vencê-lo. E como é que você vence? É pela espada. E Jesus, ele é a espada. Meu Deus do céu. Eita Jesus, eu tô enganada. Eu tô enganada aqui com o capítulo. Eu preciso me lembrar, não é 41 não, e também 42. Enfim, você deve saber aí, e se você tiver como aí, olha só aqui, ó. Jó se humilha perante Deus. A partir do capítulo 40 já está falando do processo de humilhação. Aí você vai dizer que Jó era um homem bonzinho, era um homem poderosão, era um homem assim e tal, era, sabe, não tinha pecado. Não tinha pecado o quê? Jó era orgulhoso. Era orgulhoso. Apesar de ele ser temente a Deus, ele era orgulhoso. Gente, eu não tô achando aqui não. Eu sou uma benção pra esse negócio aqui de referência bíblica. Eu não coloquei aqui no meu esboço, então. E é uma coisa que eu falo sempre, mas eu esqueço. Eu foco mais no conteúdo e acabo me esquecendo. Mas depois você pesquisa lá, onde fala sobre Leviatã, onde fala desse trono maligno, né? Então, você vai ver que Deus ele vai falando com Jó no tete a tete. E outra, Deus vai confrontando o orgulho de Jó, sabe como? Com perguntas. Deus coloca aqui umas perguntinhas bem gostosinhas para Jó. Que Jó se vê doidinho. Mas glória a Deus. Glória a Deus por isso. Tá, não achei não. Depois você procura aí. Agora, uma coisa eu sei. O capítulo 41. É por isso que eu falo sempre do capítulo 41. É porque o capítulo 41 é o capítulo das perguntas. Deus faz umas perguntas. Acho que umas 70 perguntas. Deus faz cada pergunta daquelas
Eita, glória a Deus. Essa pergunta que Deus faz para mim, para você, tira, expõe seu orgulho. É por isso que eu sempre nas ministrações eu trago perguntas. Pergunta, ó, reflita, responda. Gente, quando vai para as mentorias que passa esse questionário de pergunta, a gente fica doidinha. Que fica uma dificuldade para responder. Por quê? Por causa do orgulho que tem ali, ó. Não conhece. Tem dificuldade de colocar para fora. Então, isso é libertação. É você conhecer a verdade vai arrancar. A primeira coisa que essa verdade tem que arrancar é esse orgulho. Então, quando você reconhece que você sem Deus não é nada, sem ser da boca para fora, porque tem um monte de oração aí bonitinha, mas na hora do processo que a gente vê se a nossa oração está sendo sincera ou não, tá? Então, começa a se confrontar na frente do espelho. Se confronte, mas não é se acabando não, sabe? Porque a pessoa olha pra frente do espelho, na frente do espelho e começa a falar mal de si. Não é isso não. É pra você se confrontar. Pra você, olha, eu falo sempre isso pra mim, ó. Tudo que você tem hoje, o que você é hoje, é fruto das suas escolhas. Eu tenho umas conversas sérias comigo na frente do espelho. E aí, ó, parabéns, você escolheu isso aqui, parabéns, você escolheu certo. Mas isso aqui, ó, pra aqui como tá. Foi você a responsável. É você a responsável. Então, trate de cair do cavalo aí, do seu orgulho, e vá procurar. Tem coisas que Deus não me derrubou ainda. Não me derrubou ainda do cavalo. Porque, tipo, sabe? A gente vai acessando por níveis. E quanto mais a gente alimentou na vida, durante a vida, gente, é mais difícil de nós sairmos. É por isso que tem que ser uma história de perseverança, em nome de Jesus. E o meu desafio que eu trago para você hoje, vá diante do espelho, durante o banho, na hora que você escovar o dente, tem coisa melhor, escovar o dente na frente do espelho, é maravilhoso. E vá, ó, renunciando intencionalmente. Renuncie soberba, renuncie vaidade, independência, desejo de agradar as pessoas. Renuncie tudo isso aí, ó, que vem como consequência do orgulho. Você acha que você é a salvadora do mundo? Você acha que as pessoas dependem de você? Você acha que seus parentes dependem do seu dinheiro? Você acha que seu marido, se você não fosse ele, se não fosse você na vida dele, que ele era um fracassado, que ele era isso? Orgulho. É orgulho, meu Pai do céu. E o cemitério está cheio de orgulhoso. Que o Senhor cure as nossas emoções, que Ele limpe o nosso interior, que Ele restaure a nossa identidade, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todas vocês. Nós vamos encerrar aqui, vamos orar em nome de Jesus. Eu estou aqui no batente desde as 6h30. Glória a Deus, sentadinha aqui nessa cadeirinha. Aqui o Senhor me proporcionou. Tá chovendo aqui, você sabia? Tá chovendo, tá chuviscando aqui em cima de mim. Mas glória a Deus por tudo. Foi assim a Masterclass toda. A chuvinha fina, mas glória a Deus. Deus é fiel. Vamos orar em nome de Jesus. Amadas, lembre, tá chegando aí, tá mudando o ciclo espiritual. Está chegando o mês de Tamuz. É o mês aqui em que o povo de Israel construiu o bezerro de ouro. Por causa de quê? Do orgulho. Uma expressão nítida aqui do orgulho, da rebeldia e da rejeição a Deus. Então, preste atenção com os bezerros de ouro que você pode estar construindo aí, porque o Senhor está chamando para o arrependimento. É um mês bastante pesado aqui no contexto espiritual. O inimigo, ele lança dardos, né? E dardos, é só ver quem é que rege câncer. Então, oremos. Gente, e outra coisa, a manifestação dos pecados por causa do orgulho vai aparecer na pele. Gente, é tanta coisa que tem que ter para ministrar com base nisso aqui, mas aqui não é lugar para se falar disso. Meu Deus do céu, em nome de Jesus Cristo. Olha só aqui, ó, frio, nublado. Eita, mames, logo eu tô aí. Tô indo para aí daqui a alguns dias. Amém, amadas, vamos orar em nome de Jesus, glória a Deus. Mãe disse que lá está nublado, está frio, glória a Deus, mas ela está de pé. Amém, Jesus. Pai amado, nesta hora, Senhor, nós estamos aqui na Tua santa presença, glorificado, exaltado é o Teu nome, Jesus. Obrigada, Pai Santo, porque acima de todas as coisas Tu és Deus, o Teu nome está acima de todo nome. E nós, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas também perante o Teu altar, na Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu governo, Pai. E nós estamos aqui intencionalmente, Pai, reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, não para nos humilharmos, meu Senhor amado, como se fôssemos, meu Senhor, uma pessoa, Pai, que não tem valor. Não, Senhor, não é esse tipo de humilhação que nós estamos colocando perante o Teu altar. Porque nós já sabemos quem nós somos filhas. E se nós somos filhas, meu Senhor, nós somos herdeiras das Tuas promessas. Meu Deus, e não faz mais sentido nós ficarmos, Senhor, nos invalidando, nos colocando, Senhor amado, como o pior ser humano da face da terra. Meu Deus, mas dentro de nós,
Um orgulho ainda grita, Senhor. Um chamado, meu Senhor, para que nós fiquemos em um patamar aonde o Senhor não nos colocou para sermos, meu Senhor. O Senhor não nos colocou, Pai querido, não nos colocou em um pedestal de orgulho. O Senhor nos colocou em um pedestal de filiação do Pai. E Tu és o Pai que não tem orgulho em Ti, Senhor. Meu Deus, então nós, Pai, precisamos romper com tudo isso, e por isso que nós estamos aqui. É mais uma live, Senhor, que nós estamos. E agora, Pai, humilhando-nos perante a Tua presença, Espírito Santo, nós quebramos agora pela fé todo orgulho, Senhor, toda soberba, toda vaidade, toda máscara de força que muitas vezes nós carregamos, toda máscara para dizer que está tudo bem, toda maquiagem que é usada, Senhor amado, para esconder aquilo, Senhor, que está machucando. Ó Deus, quando na verdade nós vemos, meu Senhor amado, diferente, nós estamos vivendo diferente. Quantas pessoas, Senhor, que elas entram na depressão, elas se suicidam e nós tomamos choque. Por que morreu? Por que se matou? Porque o orgulho tomou e ela não pediu ajuda. Ela não conseguiu, Senhor, porque o orgulho é um cativeiro que prende, Senhor, a alma das pessoas, que cega, que impossibilita as pessoas de pedirem socorro. Quantas pessoas que estão sofrendo, pagando preço, padecendo, Senhor, passando fome, passando miséria, Senhor, sendo até mesmo ameaçado de morte, mas não tem coragem de pedir ajuda por causa do orgulho, porque se pedir ajuda, vai ter que expor o erro, vai ter que expor o pecado, e prefere conviver com a consequência do pecado do que vencer o orgulho. Meu Deus, eu venho orar agora, Senhor, por esta mulher que porventura esteja nessa situação, que prefere lidar com a consequência do pecado, Senhor, da qual ela sabe que ela não vai conseguir se levantar sem o perdão. Ela prefere viver, Senhor, neste lugar, do que, Senhor, pedir ajuda, confessar, reconhecendo que errou. Meu Deus, a Tua palavra diz que é para nós confessarmos uns aos outros, para que nós sejamos curados, que a nossa alma e o nosso corpo será curada com a confissão. Quantas pessoas que vão para o leito, quantas pessoas que vão, Senhor, para o caixão, morrem no físico, porque não conseguem reconhecer que precisa de ajuda. E até reconhece, mas não consegue ter coragem de confessar o pecado. E leva o pecado, Senhor amado, junto, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Jesus, dessas pessoas. Tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos assim. E nos revele, Senhor, no mais profundo, o nível do nosso orgulho, Senhor, para que nós venhamos vencê-lo, Senhor. Nós sabemos que é uma batalha espiritual, meu Pai, mas nós estamos aqui, Pai, pedindo a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Quantas de nós aqui, Senhor, feridas, machucadas, meu Senhor, rejeitadas, Pai. E com isso, Pai, até mesmo como uma estratégia, Senhor, para nos proteger, para que nós não sejamos feridas de novo, porque por orgulho nós não queremos voltar na ferida. Por causa do orgulho, Senhor, nós não queremos, Pai, voltar para que possamos ressignificar as histórias que vivemos, meu Senhor. E com isso, Pai, nós nos vestimos de uma falsa armadura, Pai Santo, para que não sejamos atingidas, para que nós, Pai amado, aparentemente estejamos fortes, mas na verdade, Senhor, o nosso coração está destruído. Quantas mulheres vestindo roupas de mulheres maravilhas, Senhor, mas elas estão completamente detonadas por dentro, feridas, machucadas, meu Senhor, destruídas. Meu Deus, traz clareza e traz discernimento, Pai amado, para cada uma de nós. Nós reconhecemos, meu Senhor, que por causa do nosso orgulho, nós não temos acessado níveis mais profundos de cura e de libertação, de coisas que nós estamos orando, jejuando, mas por causa do orgulho nós não temos recebido, porque foi o que a Tua palavra falou em Tiago, aqui que nós lemos, Pai. Nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Não é, Senhor, somente o pedido, Pai amado, das palavras que saem pela boca, mas o posicionamento que comunica o nosso orgulho, Senhor. Ó Deus, e nós não nos humilhamos perante o Senhor, não reconhecemos, Pai amado, as nossas fraquezas, os nossos pecados perante o Senhor, nem perante os nossos irmãos. Nós não pedimos perdão, achamos, Pai amado, que aquilo ali foi resolvido, Senhor, somente com o esquecimento, e não voltamos e passamos
passamos anos e anos e anos, Pai amado, presas nesses cativeiros, achando que a cruz foi o suficiente, a cruz vai fazer mágica. Deus eterno, nós sabemos que a cruz não é mágica, Pai. Não, Senhor, não é, Pai querido. E nós precisamos entender e ter esse discernimento. Senhor, nós declaramos que hoje, Pai, hoje nós queremos uma mudança. E a partir de hoje, em nome de Jesus, nós dizemos basta. Basta para esse orgulho, basta, Senhor. Basta, Senhor, para esta incredulidade, basta para essa ignorância, Senhor. Quebra esse orgulho, Senhor amado, em nós, que nos impede de nós acessarmos o conhecimento que nós precisamos para que nós venhamos viver os teus princípios. Nós não vivemos os teus princípios porque nós não os conhecemos. Nós não vivemos as tuas promessas porque nós não conhecemos o Senhor. E a tua palavra mesmo diz: conheceis e prossigais em conhecer ao Senhor. Aleluia. Nós queremos te conhecer, Pai, mas nós não queremos conhecer da boca para fora, Senhor. Nós queremos te conhecer e viver na vivência contigo, Pai amado. Nós queremos pagar o preço que for. A tua palavra diz que a sabedoria, ela deve ser comprada, e todo tipo de preço precisa ser pago, inclusive recursos financeiros. A tua palavra diz claramente, Pai, mas muitas vezes a nossa mente deleta essas informações e o inimigo nos prende, Pai, em versículos isolados, meu Senhor, onde a contextualização está fora do propósito, Pai, exatamente para corromper o caminho, para que nós não venhamos acessar o conhecimento que vai trazer a verdade, que vai libertar. Jesus, conosco não será mais assim, porque nós estamos acessando esta verdade, e o Senhor, Pai amado, com tua graça, com tua misericórdia, tem nos levantado nesse tempo para trazer, Senhor amado, o conhecimento, Pai, desse propósito que nós temos feito esses 365 dias no ano, Pai amado, trazendo conhecimento para a tua igreja, Pai amado, revelação da tua palavra, Senhor, meu Deus, porque o Senhor não quer que nós sejamos ignorantes. Aleluia. A tua palavra ela é tão taxativa em relação a isso. E nós estamos aqui em arrependimento. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós erramos, que nós falhamos, que nós pecamos, que nós trouxemos consequências para os nossos familiares. Ó Deus, nos perdoa, Pai amado, pelas heranças que nós deixamos para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos, tataranetos e todos os descendentes, por causa, Senhor amado, de nós não conhecermos aquilo, Pai amado, que nós deveríamos conhecer. E muitas vezes nós não conhecemos, não é porque não chegou a nós a oportunidade, é porque a oportunidade chegou, mas nós rejeitamos por puro orgulho. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai amado, porque pelas vezes que por causa do orgulho nós gastamos o dinheiro que era para ser investido naquilo, Pai amado, que traz alimento. Ó Deus, se nós escolhemos colocar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, e nós escolhemos, Pai amado, uma vida, Senhor, em que, Pai amado, o nosso salário foram colocados dentro de sacos furados. E, ó Pai amado, o inimigo nos roubou, Pai. Ó Deus, o inimigo foi tirando, Senhor, esse recurso. E nós olhamos o que fizemos com esse recurso. Não adquirimos conhecimento, mas também não adquirimos bens nenhum. E se adquirimos bem, meu Deus, bens que vieram com base na maldição, que trouxe mais morte do que vida, Senhor. Meu Deus, nos dê sabedoria para que nós venhamos investir no conhecimento daquilo que o Senhor quer nos revelar, Pai, da verdade que o Senhor quer nos revelar. Pai, nós entendemos que nós não temos como acessar todos os conhecimentos do mundo. Nós não temos como comprar nem ler, Pai amado, nem tão pouco, Senhor, viver tudo aquilo que se fala em todos os livros do mundo. Mas o Senhor traz a nós, ó Deus, as pessoas certas, porque a tua palavra diz que todas as coisas que nós fazemos vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu oro, Pai amado, pedindo a Ti que o Senhor conecte-nos com pessoas que estarão de fato alinhadas ao Teu propósito para as nossas vidas. Essas mulheres que estão aqui comigo, Pai, é porque elas querem viver o Teu propósito, elas querem descobrir qual é o Teu propósito, e o Senhor tem conectado mulheres a mim para ativar o Teu propósito na minha vida, e é por isso que eu estou aqui, Pai. O Senhor é lindo, maravilhoso, poderoso, sábio em suas ações, e eu quero Te entronizar, Espírito Santo, pedindo ao Senhor que o Senhor trabalhe, tirando de nós todo o orgulho, toda a arrogância, vai tratando as emoções, vai tratando, Senhor, as feridas, meu Senhor, tudo aquilo que entrou como destruição por causa do orgulho. Destronamos agora em oração, em nome de Jesus, todo o altar levantado, Senhor, a Leviatã, todo o trono, Senhor, estabelecido, Pai, ao espírito de Jezabel, quando nós no orgulho atuamos, meu Senhor. Meu Deus, nos cobre com Teu sangue e nos dá clareza
clareza e visão espiritual, discernimento espiritual, para que nós venhamos ter corações mansos e humildes, como diz o Senhor, que o Senhor fala para nós aprendermos contigo, porque o Senhor é manso, o Senhor é humilde de coração, e somente dessa forma nós encontraremos o descanso para as nossas almas. As nossas almas estão atribuladas por falta, Pai, da humildade e por causa do orgulho, Senhor. Por causa do orgulho de não conhecermos, de não aprendermos aquilo que precisávamos aprender, Senhor. E com isso vêm as tribulações. De onde vem? De onde vêm os problemas? Foi assim que nós aprendemos na Tua palavra, Senhor. Não é por causa dos nossos pecados, não é por nós não ouvirmos as instruções da Tua palavra, os conhecimentos que estão nas Escrituras. Pai, o pecado, Senhor amado, entrou e nós somos os culpados. E nós estamos aqui confessando a nossa culpa e pedindo ao Senhor que o Senhor nos restaure, tirando de nós esse orgulho, colocando em nós humildade. Dai-nos humildade, Senhor, para ouvir. Dai-nos ouvidos sensíveis para ouvir o Teu coração, para ouvir o Teu chamado. Dai-nos, meu Senhor, olhos sensíveis para ver como Tu vês. Dai-nos, ó Deus eterno, pés bem firmados na Tua rocha, para nós caminharmos em lugares aonde, Senhor, Tu queres que nós estejamos. Não deixa que nos desviemos. Nos ajuda, Espírito Santo. Coloca na nossa boca as palavras certas, Pai. Coloca amor nas nossas palavras para nós respondermos às pessoas, para nós ensinarmos as pessoas. Coloca amor nas nossas palavras quando nós, Pai amado, formos instruir os nossos filhos. Coloca amor em nossas palavras quando nós formos, Pai, falar com os nossos maridos. Coloca amor nas nossas palavras quando formos, meu Senhor, ó Deus, ministrar cura, Senhor, para as pessoas. Quando formos conversar com as pessoas, coloca amor nas nossas palavras. Que Teu amor, Senhor amado, venha nos trazer, Pai amado. Ó Deus, todo o despertamento, todo o discernimento necessário, e que este amor venha lançar por terra todo medo por causa do orgulho, Senhor. Todo orgulho que veio por causa do medo. Nós sabemos que o inimigo age desta forma. Nós confiamos em Ti e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, diante do Teu altar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ao finalizarmos esta oração, eu quero declarar que todas nós saímos agora em cobertura espiritual. Saímos deste campo de batalha. Jamais sairemos da presença do Senhor. Saímos agora para descansar e para ver a mão do Senhor fazer aquilo pelo qual nós guerreamos, aquilo pelo qual nós lutamos, nós trouxemos em autoridade nas cortes celestiais, selando essas palavras em nome do Senhor Jesus. Aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. E aquilo que estava já ligado no céu foi trazido para a terra para que fosse ligado hoje. E nós já ligamos em nome de Jesus e em concordância nós finalizamos essa live e entrego a Ti, Senhor, como oferta agradável às Tuas narinas, como sacrifício de tempo, sacrifício, Senhor, tudo que foi impregnado, tudo que foi empregado aqui, Senhor, ó Deus, para que esta live, Senhor, acontecesse, o tempo, Pai, a saliva, Senhor, a roupa, tudo que foi usado, Senhor, a rede social, a internet, tudo, recebe tudo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Espírito Santo ministre da melhor maneira possível o seu coração e que Ele revele para você o mais profundo. Glória a Deus. Amém. Flávia, Deus abençoe. Obrigada pelas orientações, ela está dizendo aqui. Agora, se quiser de fato, me deixar mais feliz e mais ainda o nosso Deus, segue essas orientações. Agora, se forem orientações vazias, não tem Deus nisso aí não, siga não. Você entender, tem umas coisas que Gleide fala com as orientações, não tem Deus nisso não. Pode ser que seja Gleide, né? Nossa luta, nossa entrega aqui é para que todas as orientações sejam pautadas na palavra de Deus. Eu quero que você priorize a palavra, passe a conhecer a palavra, coma a palavra, deguste a palavra, para você não ser enganada por qualquer coisa que vem aí, as vãs doutrinas, né? Para que o inimigo não te destrua. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Façam aí um excelente dia, em nome de Jesus. Shalom, shalom.